Bom dia, tudo bem com os senhores e com as senhoras? Com as senhoritas também, claro. Como passaram o final de semana? Tudo bem? Bom dia, professor. Alguém gostaria de fazer perguntas sobre as aulas da semana passada, esclarecer alguma dúvida? Como estão aí como é que está sendo para vocês a experiência das aulas online? Estão conseguindo se entender bem com o sistema, com o Teams, ou estão com dificuldades ainda? Professor, bom, dá para rever a aula, né? É, isso é uma coisa que na aula presencial não existe, né? Aliás, se a gente começar a pensar, tem muitas coisas que no retorno aí para o presencial vão ter que ser revistas, né? Uma delas é isso, eu não sei como é que vai ficar, porque eu acho que é uma vantagem muito boa, né? Poder rever a aula, poder ter um acesso ao material do professor, não só para quem perdeu a aula, mas até para quem assistiu também, né? Tá, tô com uma dúvida, não entendi muito bem alguma coisa, você pode voltar e rever, né? Não sei, tem alguém que disse que acha meio chatinho, mas quando eu não sei o que que você vai achar mais chato, se você estar na faculdade às 7h40, né? Você vai ter que sair de casa bem mais cedo ou assistir a aula online. Fala, professor, bom dia. Bom Vai voltar dia. às aulas, vai voltar às aulas presenciais? É que eu entrei agora. É que eu Ah, entrei agora. eu não creio que volte nesse semestre, não. Ah, sim. Ah, então beleza. As aulas presenciais já voltaram para as disciplinas que tem que ter o laboratório, né? E já dos semestres mais avançados, né? Do quarto, quinto e sexto, majoritariamente, né? Então, são dois ônibus, né? Kailane, desculpa, eu estava falando seu nome errado. São dois ônibus, é dureza, viu? Tem que sair de casa cedo, acordar cedo. E não tem como rever a aula. Chegou atrasado, perdeu. Tem umas coisas aí das aulas online que vocês vão ficar com saudades. Mas tem coisas boas também, claro, mas, por exemplo, alguns confortos, como fazer a pesquisa via internet. João Vitor, também tem esse problema. Eu também saio de casa para ir até a FATEC e saio de Taubaté também, viu? Não é, não é muito fácil, não. Mas vamos tentar, né? Mas eu, sinceramente, eu não acredito que essas disciplinas básicas, até porque elas têm alguns problemas, como o número de alunos, né? O número de alunos nas disciplinas dos primeiros módulos, eles são muito altos, né? São turmas com 30, 40 alunos, então é complicado manter o distanciamento na sala de aula. Obrigaria a um fracionamento da turma em mais de uma, e aí eu já acho que começa a ser complicado demais, tanto para a faculdade quanto
até questões práticas, né? Não tem professor suficiente para isso, não tem espaço, né, suficiente para isso, então não é uma tarefa muito fácil, né? E a outra questão é também o número de funcionários que precisa ter para controlar a temperatura de todo mundo, o espaço de banheiros, né? O número de pessoas que podem entrar no banheiro no tempo depende também da área de banheiro. Tem muita complicação nessa história do retorno presencial. E eu acredito que até todo mundo está vacinado, não tem uma volta de 100%, não. O que tem o grande benefício de que todos vocês ficam mais protegidos, em princípio, né? Pouquíssimas instituições estão pensando em voltar com um volume grande de alunos. A maioria está fazendo isso, né? Optando por voltar. O pessoal que já está próximo de se formar e que precisa ter aquele laboratório, ou porque é obrigatório, por algum motivo de legislação, ou porque realmente é necessário para a formação do aluno, né? Então, bom, hoje a gente vai começar aí falando sobre a origem da carga elétrica, né? O que nos leva a acreditar que a carga elétrica existe e onde ela aparece para a gente no dia a dia, né? Hoje, a energia elétrica ela faz parte do nosso cotidiano, né? A gente nasce já num ambiente onde a gente usa energia elétrica para equipamentos, para iluminação, enfim. A energia elétrica ela é uma realidade do cotidiano de todos nós. Mas há um pouco mais de um século atrás não era bem assim, né? Já existia, mas ela não era tão presente, né? Eu não sei se vocês já viram alguns equipamentos que hoje nós chamamos de eletrodomésticos, mas que na origem eles não eram eletrodomésticos, eram equipamentos que não tinham a parte elétrica, né? Sabem como é que era uma geladeira antiga, antes da eletricidade nas casas? Alguém já viu? Era um armário de madeira? O armário de madeira, ele persistiu mesmo com motor elétrico. As geladeiras antigas, elas eram esse armário de madeira só com motor. Mas antes de ter o motor elétrico, como é que funcionava para refrigerar? Esse armário de madeira é porque a madeira é um isolante, né? Mas como é que se refrigerava dentro? Eu não sei não. Professor, assim, ó, eu posso estar chutando, mas eles deixavam em algum nível, algum lugar que ficava bem frio, tipo, aí com a temperatura do local deixava frio ali dentro do armário. Posso estar chutando. Mas em Era mais ou menos locais assim. como o Brasil, que são países quentes, esse lugar não existe, né? É, Não existe, né? Na época existiam uns caras que passavam. Eu não sou dessa época, não, viu? Eu só estou descrevendo que eu já li em livro de história, tá? Mas a minha avó era dessa época e ela também contava isso.
A geladeira, esse armário de madeira antigo, ele tinha um recipiente atrás onde você colocava gelo. E passavam os caras de manhã vendendo bloco de gelo. Eram umas pedras de mais ou menos. Elas ainda existem, esses blocos. Eles são usados são usados nas fábricas de gelo. É um bloco de mais ou menos uns 50, 60 centímetros de comprimento. Ele é um retângulo, né? Com uns 20 por 20 de largura, né? De lado, né? Um retângulão de mais de meio metro de comprimento, um blocão de gelo. As fábricas de gelo que vendem o gelo picadinho no saco, né? Eles, na verdade, eles pegam esses blocos e picam. E se você for em alguma fábrica menor, onde você vê o cara picando o gelo, você vai ver esse tipo de bloco. Então, esse armário de madeira, que até ainda existem alguns aí pelos antiquários, né? Viraram peça de decoração. Eles tinham uma parte atrás deles, de metal, onde você encaixava esse bloco. E aí ele ia derretendo ao longo do dia, né? Dependendo da temperatura do dia, até acredito que derretesse um pouquinho mais rápido, né? Então você tinha, bom, primeiro problema, você não ter nenhum controle sobre a manutenção dessa temperatura, né? Ela começava mais alta e ia caindo ao longo do dia, enfim. Era muito complicado conservar alimentos, inclusive era muito complicado conservar, em particular, a proteína animal, né? Porque como é que você conserva carne num sistema desse onde você não tem uma refrigeração controlada? Então, nós temos um impacto muito grande dessa descoberta do sistema da energia elétrica e do motor elétrico, inclusive na forma como as cidades eram distribuídas, né? Hoje nós temos um distanciamento geográfico muito grande entre onde os animais são criados e abatidos e onde nós consumimos, né? E quanto maior a cidade, mais distante fica o local do abate. Por exemplo, a gente não sabe aqui na região de onde estava esse gado suíno e suínos também que a gente consome, que chega no supermercado. Onde eles viviam, onde eles foram abatidos. Isso está sempre em locais bem afastados, em fazendas, né? Porque a carne ela é processada, ela é limpa depois do abate, armazenada, né, em ambiente refrigerado, congelada ou não, tá? Congelada, ela é, né, feito processo de congelamento. Aqui não é congelada, que é dita fresca, mas ela é refrigerada, né? Você não tem a temperatura ambiente. Então, nós temos aí nessa história do surgimento, né, da entrada da energia elétrica na vida cotidiana das pessoas, uma mudança, inclusive, da forma como a gente ocupa o espaço. As grandes cidades do mundo, elas só passaram a ter um tamanho muito grande, como nós temos hoje, né? Quando elas perderam a limitação de ter necessariamente uma grande fazenda nas proximidades, né? Existem alguns, eu nunca vi um documentário sobre isso no Brasil. Eu já vi documentários que vocês podem procurar aí nos canais tipo History Channel e outros, falando sobre o tamanho das cidades americanas. Em especial, eu me lembro de um muito bom que eu vi no próprio History Channel, falando sobre a cidade de Chicago. Chicago é uma grande cidade que, como todas elas, tinha uma fazenda enorme associada a ela e próxima, porque era necessário fazer aí o abate diário da carne para transportar, já que eles poderiam armazenar essa carne por pouquíssimo tempo, já que não existia o sistema de refrigeração.
Então, o advento da energia elétrica, né, e dos eletrodomésticos, ele permitiu uma mudança na criação dessas cidades, como nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, né, que são cidades muito grandes e que têm uma zona rural muito distante dela, né? Ela tem até algumas coisas, mas muito pequenas, próximas, que não garante sustento. A parte rural que alimenta essas grandes cidades, ela está numa região muito afastada, né? Como nós aqui estamos numa região que tem ainda uma zona rural próxima, a gente não se dá conta do quanto que isso é relevante, né? Tudo bem, Rodrigo, sem problemas. Então, nós temos, por exemplo, aqui na região, dificilmente uma criança nunca viu um boi ou uma vaca, né? Quem é aluno da FATEC, então, vê boi, vaca, capivara, vê tudo, né? Quando vai até lá, tá tudo ali pertinho. Mas se você pegar um típico criança do cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, até mesmo Campinas, se os pais nunca levaram numa fazendinha para passar o dia, né, para ter um pouco de contato com a natureza, ela nunca viu uma vaca de perto. Eu mesmo, eu não sou natural aqui da região, eu sou do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio. A primeira vez que eu passei a mão no dorso de um cavalo, nunca montei, foi com mais de 30 anos, quando eu estava morando aqui na região, que eu fui almoçar na casa de uns amigos e cheguei realmente perto de um cavalo. Eu via cavalo de longe, via cavalo com a polícia montada, coisas do gênero. Então, o distanciamento do rural para o urbano, ele ocorre de fato a partir desse advento, né, tão relevante aí na história da nossa civilização, que foi a introdução da energia elétrica nas nossas vidas, né? E o que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouco aí, né, uma maneira rápida até, porque dentro de uma aula só, como foi a evolução dessa questão da carga elétrica existir, né? Pensem no seguinte, convido vocês a uma meditação quase. Excetuando que a gente tem contato com a energia elétrica por todos os aparelhos eletroeletrônicos que a gente usa, mas tirando isso, pensando na natureza mesmo, né? Só, não naquilo que nós produzimos como tecnologia. Em que momento vocês desconfiariam que a energia elétrica ou que a força eletromagnética existe? No cotidiano de vocês? Professor, repete a pergunta, por favor, para mim. Eu não ouvi. Esqueçam os aparelhos eletroeletrônicos que estão na nossa vida, tá? Tirando o contato com os aparelhos eletroeletrônicos, em que momento da vida de vocês existe um contato com a força elétrica perceptível por nós? As máquinas na empresa. Não, eu não estou falando de construções humanas, de máquinas, pensando em natureza. Quando tá chovendo, professor, quando tá relampagando, quando tá um temporal, né? Aí você vê lá o trovão, o raio. Trovão e o raio. É. É um dos poucos momentos onde a gente tem contato com a energia elétrica, né? E mesmo assim, se você pensar no homem do passado, ele atribuía isso a uma divindade, né? Não é como a força gravitacional, que a gente tem contato com ela desde que nasce.
né? Se você solta um objeto, ele cai, ele vai para o chão, né? Se você não fizer força, você vai para o chão também. Quando você dorme, você está deitado, para levantar, você faz força, né? Então, ao contrário da energia, da força gravitacional, que ela é muito presente de maneiras que a gente sente literalmente na pele, né, na carne, a energia eletromagnética, ela, né, hoje a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, mas no passado isso não era conhecido, né? Luz era uma coisa e eletricidade era outra. E demorou muito tempo para se saber, para se chegar aí à conclusão de que luz é também um fenômeno eletromagnético, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês dessa história, né, da carga elétrica, o conceito de carga elétrica, atentem que ele demorou muito tempo para ser desenvolvido. Hoje parece que é muito óbvio para todos nós, né, porque a gente já nasce com essa ideia e nós temos no nosso cotidiano os aparelhos, as máquinas, como aí um colega falou, né? Os aparelhos eletrodomésticos, a gente sai na rua e vê cabo de transmissão. Então, nós temos, desde que a gente, praticamente desde que a gente nasce, né? Ou pelo menos desde que a gente tem algum entendimento, contato com isso, inclusive as crianças, né? Eu, particularmente, eu me lembro que eu ficava muito curioso com a tomada e essa curiosidade me levou a pegar o eixo de um carrinho de brinquedo e enfiar na tomada para descobrir por que acontecia ali. Eu descobri, não morri, graças a Deus, mas não foi uma experiência das mais agradáveis, devo dizer. Durante muito tempo eu tinha certos receios de chegar perto da tomada. Acho que eu devia ter uns 4 ou 5 anos e lembro até hoje, foi um choque violento, né? Hoje já existem aí aquelas proteçõezinhas para as tomadas para que as crianças não façam o que eu fiz quando eu era moleque, né? Então a gente vai ver agora uma história que a gente fica hoje olhando e pensa, puxa vida, mas como é que os caras não perceberam isso, gente? Não tinha. Não tinha liquidificador, não tinha torradeira, não tinha televisão, não tinha nada disso, não tinha nem luz elétrica, tá? Aliás, a luz elétrica é uma coisa bem recente, né? Se vocês olharem os sistemas de iluminação pública, que eles já têm um certo tempo, né, de existência, como é que era essa iluminação pública? Ela era a vela, né? Ela era a óleo. Você tinha lá, a gente vê isso em alguns filmes antigos, o cara que ia passando e ia abastecendo as luminárias públicas com óleo e acendia o pavio e ao longo aí da noite ele ficava controlando isso. Imagina que emprego divertido, né? O cara passar a noite toda controlando se as luminárias do centro da cidade estavam acesas. E quando o dia começava a amanhecer, ele ia apagando com abafador, né? Um belo emprego, né? Mais um exemplo de que a tecnologia ela vai destruindo empregos de um lado e criando empregos do outro, né? Ao mesmo tempo que ela destruiu o emprego de quem vendia esse óleo, de quem fabricava o pavio e dos caras que Ô Alexandre, eu já vejo na hora que eu for lançar a presença que aí eu abro, tá? Essa tecnologia, né, da eletricidade, ela destruiu vários empregos, mas ela também criou muitos empregos, né? Na engenharia, na transmissão, nas fábricas que fornecem os equipamentos para essa iluminação elétrica. Então, nós temos aí um processo, né, de destruição e criação de empregos que ela é contínua devido à tecnologia. E a gente está vendo isso hoje nas fábricas, né? Fala-se muito na indústria 4.0, a robotização das linhas,
que de fato está destruindo empregos. Por outro lado, empresas da área de robótica, de programação, etc., estão surgindo, né? Então é um processo natural da evolução tecnológica que não é novo, né? É um processo antigo. Em alguns momentos ele é mais forte, ele é mais impactante na vida das pessoas. Bom, vamos falar então, para a gente falar sobre a história da carga elétrica, a gente precisa falar da história do átomo. E por quê? Porque é dentro da história do átomo que o conceito de carga elétrica ele ganha a roupagem mais científica que a gente conhece hoje. Então, como é que surge essa ideia de átomo? De onde nasce isso? A ideia de átomo ela é anterior à ciência. É uma ideia muito rudimentar para o nosso padrão de hoje, porque a ideia era simplesmente o seguinte: se eu pego um pedaço de madeira ou se eu pego um bloco de pedra, eu posso fragmentar esse material e dividi-lo, né? Vou quebrando ele. E a pergunta que os caras começaram a fazer é a seguinte: existe um limite para essa divisão? Né? Eu posso ir cortando madeira até que ponto? Eu posso ir fragmentando pedra até que ponto em que ela ainda é pedra e a madeira ainda é madeira? Pode ser que eu faça com que ela deixe de ser esse material em algum momento. E a ideia original do átomo era este último fragmento menor possível de um material que não tinha mais uma divisão. Tá? Por isso, a palavra tomo, que ela aparece também aí nas indicações de livros e de enciclopédias, quando vocês estiverem tendo as aulas de metodologia científica, para colocarem as referências, né, no trabalho de graduação de vocês, vocês vão ver que tem muitos livros que aparecem assim, é livro tal, tomo 1, tomo 2, né? Tomo é uma palavra de origem grega que quer dizer divisão, tá? E a palavra átomo, ela vem da ideia de que alguma coisa não teria divisão, tá? Então, tomo é divisão, tá? E o a antes de uma palavra é uma negação, tá? É um não. Então, o átomo era o sem divisão, a menor porção de um material que não pudesse mais ser dividida. Então, no conceito original do átomo, existia o átomo da madeira. Claro que os caras não tinham materiais como o que a gente tem hoje, plástico, polímero e tal. Eles tinham madeira, pedra, os tipos de pedra, né? Mármore, âmbar, etc., né? Eles já tinham tecido, né? Já conseguiam fabricar tecidos, então você podia pensar no átomo de tecido de algodão, mas cada material teria o seu átomo, né? E uma ideia sem nenhuma quantificação disso, né? Número, classificação, nada. Realmente uma ideia filosófica, né? Do que seria esse átomo. Bom, espero que essa história é muito longa e dá um semestre de curso, né? Contar a história do nascimento do átomo, eu estou sendo breve aqui. Com o nascimento do que a gente chama de ciência, o átomo passou a ter uma roupagem científica, que é o átomo científico. Ainda o conceito original era de que o átomo seria alguma coisa indivisível, né? O limite inferior à menor parte de um determinado material.
que constituiria aí o indivisível daquele material. Mas também, inicialmente, né, mesmo essa ideia sendo mais científica, e a grande diferença entre o que a gente chama de ciência e o que era feito antes, né, que é normalmente chamado num grande guarda-chuva de filosofia, é que o conhecimento científico ele está baseado no método científico, que por sua vez está baseado em confirmar ou desmentir hipóteses por meio de experiências. O que não se fazia antes do período que a gente chama de científico era testar, né? O que é uma coisa para nós hoje muito óbvia, né? Eu tive uma ideia, eu acho que tal coisa acontece. Legal, vamos para o laboratório e vamos ver se isso acontece, se de fato isso acontece. E quais as causas, né, disso. Esse conceito ele surge só a partir das especulações de Galileu Galilei, já lá nos anos 1300, 1400, que essa ideia começa a fervilhar em algumas mentes. Antes disso, era só hipótese, o filósofo disse e está dito, porque ele é sábio, ninguém vai precisar testar isso, né? Então era um mundo ainda não científico. Então, com o surgimento do átomo científico, surgem algumas hipóteses sobre o que era o átomo, e essas hipóteses levaram à conclusão de que o que era chamado de átomo não era sem divisão. E aí a gente tem o que é hoje uma palavra que ficou por razões históricas, né? Mas que ela não traduz a realidade. A gente chama de átomo, o sem divisão, alguma coisa que é divisível, né? E esse momento ele é muito interessante na divisão do átomo, quando os cientistas descobriram que o átomo tinha divisão, porque é o momento onde eles chegam ao quê? Alguém sabe o que eles chegaram nessa divisão? Ninguém sabe. Eles chegaram ao elétron e ao próton. Eles chegaram na carga elétrica. Tá? O elétron é a partícula que tem a carga negativa, primeira, né, conhecida aí pelo homem, existem outras, e o próton, que é a partícula com carga positiva. Então, só lá no momento em que existe uma comprovação científica de que o átomo tinha divisão, ele tinha uma estrutura interna, e aí que se descobriu que essa estrutura interna tem um comportamento que explicava, né, que explica até hoje, o que a gente chama de corrente elétrica, o que a gente chama de força elétrica. Então, só nesse período aí que a gente está falando, na primeira metade do século 1900, é que o homem chegou a realmente entender de onde vinha essa força elétrica que já era usada, que já fazia parte aí da vida das pessoas, não tão fortemente quanto a gente tem hoje, claro, tá? E eu vou mostrar ainda, né, depois, eu estou aqui nesse breve história do átomo, aqui nesse slide, eu estou dando um overview, né, de tudo que a gente vai, de tudo que eu vou apresentar para vocês hoje, né? E a gente chega nos nossos dias com máquinas que são chamadas de aceleradores de partículas, que mostraram que existem muito mais partículas e elementos que compõem a matéria do que só os prótons, nêutrons e elétrons, que aliás o nêutron também ele surge muito depois, né, dos prótons e dos elétrons, já que são partículas mais difíceis de serem detectadas. E eu vou finalizar aí com o que são os aceleradores de partículas e como que eles dão uma ideia
do que seriam as partículas elementares, né? O indivisível na nossa concepção atual. Pode ser que mude? Pode ser. Né? A gente não pode dizer, não, daqui em diante não tem mais nada. Ninguém pode dizer isso, né? Lá no passado, no período grego, o máximo da tecnologia que eles possuíam diziam que um fragmento de madeira chegava a um tamanho mínimo. Sim. José Cardoso, quer falar alguma coisa? Não? Ok. Só até aqui alguma dúvida? Ok, então vamos prosseguir. Vou começar então, como eu disse, falando do átomo grego, que é o átomo pré-científico. Como que ele surgiu? Segundo Bertrand Russell, que foi um dos caras mais importantes aí do pensamento científico, né? Ele disse que é a coisa mais surpreendente para ele na história do pensamento humano é como que essa ideia de átomo surgiu numa civilização como a Grécia Antiga, onde não existiam motivos aparentes, né, para que se pensasse nele. Então ele disse que a coisa mais surpreendente da história da civilização é a eclosão aí, né, desse pensamento grego, né? E o átomo, na Grécia Antiga, ele surge a partir das ideias de três caras, Leucipo, Demócrito e Lucrécio. Foram os três primeiros caras que se tem registro que filosofaram e que falaram, né, escreveram a respeito do átomo. E o resumo, né, do que eles diziam na época, que são livros, enfim, um material bastante extenso, mas o que a gente pode resumir é que eles pensavam o seguinte: tudo que existe na natureza, tudo que a gente vê, inclusive nós, né, todas as coisas são feitas de átomos. Uma coisa estranha para um período tão antigo, né? A gente está falando de alguns séculos antes de Cristo, né? Estes átomos se movimentam incessantemente no espaço, no vácuo. Isso eles acertaram. É assim. Até hoje a gente tem essa concepção. E isso foi há mais de 2000 anos. E aí, onde eles disseram os átomos são indivisíveis. Sempre estiveram e sempre estarão animados de movimento. Isso aqui, né, a gente já vai ver que não é bem assim, né, pelo menos para o que a gente chama de átomo. Mas a primeira grande conclusão deles é fantástica, né? Isso perdurou, essa ideia perdurou assim, desse jeito, até o nascimento da ciência. Estamos falando aí de um período de mais de 1000 anos até o nascimento da ciência com este senhor que eu vos apresento, que é o Galileu Galilei, né? A evolução que permitiu o pensamento do Galileu, ela vem, né, de Copérnico, né, que tirou a Terra do centro do mundo, abaixo do paraíso, e lançou ela no espaço, né? Foi o primeiro cara a dizer, né, o Copérnico, que a Terra não era o centro do universo, que as estrelas não eram os prendedores do véu da noite e que a Terra não era plana, né? A ideia, não sei se vocês sabem, mas a ideia antiga é de que a Terra seria um plano com um pico no meio, né? E que os navegadores que saíam para tentar fazer o contorno lá da África para chegar nas Índias, né? Eles erravam o caminho e caíam daqui, por isso eles não voltavam. Sabiam disso?
Já tinham ouvido falar dessa teoria? A Terra Eu não, professor. Não, a Terra eles consideravam. Tem uma coisa chamada mapa de Cosimo, que era o mapa da Terra, né? Ele era um platô assim, com uma montanha no meio. Essa montanha há dúvidas sobre o que eles consideravam que era, porque essa história é muito interessante. Deixa eu fazer um desenho aqui, um rabisco para vocês, já que tem alguém disse que nunca tinha ouvido falar disso. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês aqui, dessa questão dos navegadores, que ela é muito interessante. Inclusive, ela explica um pouco a questão de Cabral, que depois a gente vai entrar nisso quando for falar eu posso voltar nisso quando for falar do magnetismo e das bússolas. Olha só, eu sei que ficou meio embaçado, mas é o mapa mundi, né? E qual era a questão nessa época aí de 1500 por aí? Gente, isso aqui, grosso modo, é a Europa, tá? E nessa época, como não existia geladeira, não existia como conservar proteína, como eu já falei, eles tinham que conservar a proteína de alguma maneira para aguentar o período mais frio. E daí, nesse período, eles precisavam de pimentas, especiarias e etc, 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 né? E isso não é possível de ser obtido, pelo menos na época, né? Não era possível de ser obtido dentro da Europa. Então, ter coisas que hoje a gente acha no supermercado, pimenta, cravo, todas essas coisinhas aí de sabores, etc., elas eram muito caras e muito difíceis de serem obtidas. Quem fabricava essas coisas? Índia e o Oriente. Alguns países aqui dessa região oriental é que tinham domínio disso, tá? O domínio da rota comercial interna, passando pelos desertos, era exclusivo de um grupo que era um grupo italiano, que eram os venezianos, tá? Então, eles só comercializavam com esses italianos, por isso a rota que passava por aqui, né, a rota por terra, eu sinceramente não sei qual era, essa passagem aqui, era exclusiva de um grupo que cobrava muito caro pelo produto, porque eles sabiam que assim, você compra de mim, você não vai comprar de mais ninguém, né? Porque esses caras só fornecem para mim. E aí os caras começaram a desconfiar, né, que era possível chegar por mar. Então, o que os primeiros navegadores começaram a fazer? Eles começaram a alongar o trajeto deles por aqui, tá? E aí que vem a história do terraplanismo, né? Tinha um grupo que achava que isso aqui não tinha fim, que onde isso aqui terminava era porque terminava a Terra e aí ele ia cair no mar, né? Que era o fim do mundo, fim da Terra, finis terra era o nome que eles davam. E achavam também que aqui tinha uns monstros, né? Os mapas antigos têm uns monstros, uns dragões que destruíam todas as embarcações que tentavam se aventurar por aqui. Gente, isso não é piada, antes que alguém comece a rir, isso era o pensamento da corte e dos homens mais letrados da época. Então, o que alguns caras doidos começaram a fazer foi começar a se aventurar por aqui, contornando a Terra, tá? Porque alguns deles achavam que dava para passar por baixo, né? Eles não sabiam que isso aqui existia, tá? E aí a gente tem a famosa dobrada do Cabo da Boa Esperança, que o cara veio até aqui e voltou, né, com a notícia magnífica de que sim, virava, tá? É uma das maiores descobertas das grandes navegações, inclusive tem aí
pessoal mais antigo tem uma espécie de ditado antigo, né? Fulano já dobrou o cabo da Boa Esperança. Eu chamava Cabo da Esperança, inclusive, porque ele foi chamado assim porque deu a esperança de que era possível chegar nas Índias, tá? E daí, de fato, os caras com essa informação, né, de que navegava até aqui, tinham uma noção aí já do tempo e da distância, eles começaram aí finalmente a subir isso aqui até chegar nas Índias, até chegar depois no Oriente, na China, etc., para negociar, né, negociações muito ríspidas, diga-se de passagem. Mas demorou muito tempo para que os caras descobrissem que isso aqui era possível. Antes eles achavam que não, chegava aqui e caía, né? Professor, Inclusive, pior que olhando desse jeito, parece que ficava mais perto ir por terra para a Índia do que pelo próprio mar, né? não, por terra é muito mais próximo. Só que o problema é que o domínio da terra aqui passando pelo deserto era a exclusividade dos genoveses e venezianos. Os caras não aceitavam negociar com outra pessoa. Era um problema de monopólio comercial. E quem tentava se meter nisso morria. Porque era um acordo entre os caras que dominavam a rota, porque passa pelo deserto a rota, né? Era um acordo entre os caras que passam sabiam chegar lá passando pelo deserto e os caras que distribuíram aqui. A Itália foi um país muito rico nesse período, aliás, nem era Itália ainda, a Itália é muito posterior, né? Veneza se tornou um lugar muito rico e Gênova também, porque eles dominavam essa rota comercial, é muito mais próxima. O problema é o quanto que eles cobravam pelos produtos, né? Então, descobrir essa rota, ela foi pelo esforço que é fazer essa rota por mar, dá para ter uma noção do quanto que os caras cobravam pelos produtos, porque tudo isso ainda começou a sair mais barato do que simplesmente pagar pelo uso da rota comercial dos genoveses e venezianos, tá? O que eu ia comentar de interessante, e é um spoiler do que a gente vai ver em magnetismo, que a gente pode explorar, era o seguinte: nesse movimento de descida aqui, né, da Europa descendo, e a riqueza estava aqui, tá? O dinheiro estava aqui. O que tinha aqui, onde nós estamos, eles sabiam que existia, só que eles não acreditavam que tivesse riqueza. O ouro para eles, né? A riqueza comercial estava aqui. Mas qual era o problema nessa descida? Já existia o conhecimento e os equipamentos para localizar o navio no oceano na relação norte-sul, porque já existia a bússola. Mas não existia nenhum instrumento que desse a orientação leste-oeste, tá? O direita e esquerda. E a história da esquadra do nosso Cabral, né, dentre outras que também fizeram a mesma coisa, ele errou, ele veio para a direita, ele veio para a esquerda, ao invés de ir para a direita, por uma questão de não ter o equipamento que desse segurança sobre isso. Tanto é que, se vocês pegarem a história completa da esquadra do Cabral, ele chega ao Brasil, ele chega aqui na Bahia, né, na realidade, ele desceu mais e veio para cá. Ele fica um tempo no Brasil, repara a frota, né, porque esses navios eles tinham vários problemas, eram navios de madeira, precisavam sempre de reparos. Ele faz os reparos na frota, ele consegue as provisões, né, lá, sei lá como que ele conseguiu, carne, água potável, etc., e segue para a Índia. Ele não volta para Portugal. A missão dele não era aqui, a missão dele era comercial. Então daqui ele volta, ele já sabia que tinha vindo para o lado errado, ele vai para o outro lado, desce, dobra o cabo e segue para a Índia, tá? E nesse tempo aí que começaram a descobrir as rotas que evitavam o fim do mundo, né?
o fim do mundo era alguma coisa por aqui, assim, que eles achavam que quem passasse disso e quem errasse a rota corria o risco de cair e encontrar aqui os monstros, os dragões que devoravam homens, etc, etc, tá? Então é uma história muito curiosa aí de como que a gente evoluiu e tem gente querendo voltar a esse mundo aqui do mapa de Cosmo, né? Então, primeiro cara que falou que a Terra girava, portanto, a Terra é redonda, e ela não girava, ela não era o centro do universo, mas sim que ela girava em torno do Sol, foi Copérnico, ó, 1543. Tem tempo, tá muito perto da gente já, né? Tudo bem, ninguém vive 500 anos, eu sei, mas está muito mais perto da gente que da época de Cristo. Então, aí entre o ano zero, né, lá do período de início do cristianismo para cá, foi 1 milênio e meio para que isso daí fosse dito por alguém. O movimento dos corpos, como a gente, né, algo próximo do que a gente sabe hoje, né, que existe um movimento que dura um ano, que existe um movimento que dura um dia, que existe a questão da mudança da inclinação da Terra, que dá as estações do ano, etc, etc. Isso começa só a ser desvendado com o Kepler em 1600. Então, um século depois, né? E o Galileu, que viveu aí um período de relativamente longo, né? O Galileu foi longevo. Ele foi o primeiro cara aí nesse período, já mais ou menos em 1600, a dizer que era necessário quantificar esses conhecimentos sobre o movimento. Ou seja, eu devo usar matemática para descrever o que ocorre na natureza. Pessoal que acha que física é complicado porque usa matemática e quer sempre achar um culpado para xingar, eu acabei de mostrar para vocês quem é o culpado. Foi o Galileu. Foi ele que disse que a natureza, para ser compreendida, ela precisa ser transcrita na linguagem matemática, tá? Então vocês já acharam aí a mãe de quem fazer as referências que vocês costumam citar. O Newton, que vem logo na sequência do Galileu, curiosidade, Newton nasce, olha só que coisa louca, viu? Para quem gosta de numerologia, Galileu morre no ano em que Newton nasce. Curioso, né? 1642, né? Tem alguns caras que dizem que foi o mesmo espírito que migrou. Não sei, não vou discutir isso. É não científico. O Isaac Newton, dentre muitas contribuições dele, ele marca aí o período do Newton, né? O início do átomo químico. Não porque Newton trabalhou exatamente com essa questão do átomo, mas porque ele trabalhou a questão do movimento dos corpos, que era uma questão muito difícil de entender na época dele, como é que esse movimento ocorria. E foi só após o trabalho de Newton sobre movimento dos corpos, movimento das partículas, que o Dalton, e aí esse nome já aparece nos livros de química do ensino médio, né? Ele fazia cálculos, usando, portanto, a ideia do Galileu de matematizar cálculos de proporções para tentar dar explicação para as reações químicas que eram conhecidas, tá? E a partir aí dessas reações químicas que foi evoluindo um pouco a ideia do átomo e que veio o senhor Mendeleev, esse senhor aqui com uma aparência que assusta muita gente. O Mendeleev teve a ideia de organizar estes átomos em uma tabela, né? E aí que, gente, reparem que isso é interessantíssimo, porque aí que começa a ideia de que o número de cargas elétricas
né, dentro de um átomo, era que ia determinar as características perceptíveis deste material. E que todos estes materiais são compostos das mesmas coisas. Isso é uma coisa bastante complicada, né, para a gente aceitar. Nós vemos uma diversidade muito grande de materiais, madeira, pedra, tecido, carne, os diferentes tecidos do corpo humano, né? E imaginar que tudo isso é proveniente, toda essa diversidade, ela é proveniente simplesmente de combinações com números diferentes das mesmas coisas, é uma ideia muito estranha, né? E é muito estranha para a gente também, né? Se você pensar que tudo que a gente está vendo, tocando no nosso corpo, são combinações de prótons, nêutrons e elétrons, né? E mais algumas outras partículas, mas basicamente isso, né? E que o que faz a minha unha ser tão diferente da pele e ser tão diferente do osso é simplesmente o quantos prótons, elétrons e nêutrons tem nos átomos e moléculas que compõem cada uma dessas coisas. É estranho pensar nisso? Tem alguém aí divagando já? É muito estranho, né? Pode falar, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Bom, primeiro modelo atômico, né? Reparem que cada slide desses eu dou um salto enorme na história, né? Tem muito pano para manga aí em todos eles. Primeiro modelo atômico, a primeira ideia de, tá, então como é que funciona? Como é que é esse negócio? Como é que é o átomo, né? O primeiro modelo atômico, ele surge do pai do Thomson pai, tá? Que é o modelo chamado de pudim de ameixas. Tem dois Thomsons na história do átomo, Thomson pai e o Thomson filho, tá? E essa foto aqui não é de nenhum dos dois. O Thomson, ele teve a ideia de que seria muito parecido com um pudim de ameixas, que é uma coisa que os americanos adoram, e o Thomson foi o primeiro americano aí nessa história, né? Que seria o seguinte, uma espécie de uma gelatina, uma geleia, né, que ele não explicava muito bem do que, e essa geleia tinha cargas positivas e cargas negativas espalhadas aqui dentro, tá? Tudo misturado, de maneira que a soma total fosse número de cargas negativas igual ao número total de cargas positivas, ou seja, que a carga líquida do átomo fosse nula, né? Mas que eles ficassem todos misturados ali. Esse modelo fez bastante sucesso, explicou algumas coisas, e aí veio esse cara aqui, pôs uma grande interrogação nisso tudo. Esse cara daqui é chamado Rutherford, tá? Ele criou o primeiro acelerador de partículas, que tinha aí menos de 1 metro, e pensou no seguinte: se de fato isso aqui é uma mistura de cargas positivas e negativas, né, de maneira meio que aleatória, se eu jogar aí dentro, em alta velocidade, uma partícula carregada, o que vai acontecer? Ela vai ser atraída pelas cargas. Ele pensou em jogar uma partícula, por exemplo. Se ele entrou com uma partícula negativa aqui, ou positiva, tanto faz, né? A negativa é mais fácil. Ela foi repelida pelas negativas, atraída pelas positivas. Ela iria fazer um caminho de rato aqui dentro, um zigue-zague, e iria sair, né, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, dentro de um ângulo não muito grande, né? Porque independente de onde eu jogasse essa partícula, ela ia dar uma zigue-zagueada aqui dentro, ora sendo atraída, ora sendo repelida, e iria sair ou, né, muito próximo de uma linha reta ou com um ligeiro desvio em relação ao que seria um passeio em linha reta aqui dentro. Então,
Ele fez esse experimento porque ele queria chegar numa coisa que a gente chama hoje de distribuição da carga elétrica, tá? Ele queria saber pontualmente como é que a carga elétrica era distribuída aqui dentro e qual era a densidade de carga elétrica, de cargas elétricas positivas e negativas no interior da matéria. Surpresa! Professor, mas então a tabela periódica surgiu antes de saber como realmente era um átomo? Sim. Sim. Porque hoje a Antes. gente divide a tabela muito também conforme os átomos os O elétrons, né, o o número Mendeleev, atômico e tal. o Mendeleev tem algumas coisas difíceis de explicar como ele previu. Ele fazia tudo por proporções. O que ele sabia é que existiam materiais mais pesados do que outros. E ele fez por massa, não por carga. Bem, e algumas coisas que ele chamou de átomo não eram átomos, eram moléculas, foram removidos depois. Mas ele não sabia dessa estrutura, ele é anterior. Realmente Mendeleev teve um trabalho aí que não dá para saber até que ponto foi sorte ou até que ponto ele raciocinou de alguma forma que a gente não sabe exatamente qual. Mas o trabalho dele original é por proporção de massa e algumas reações entre os materiais que levavam ele a acreditar nessa ordem. Mas ele não sabia. Isso aqui é posterior. Tá? Então, voltando aqui no experimento do Mendeleev, mas muito boa sua observação. Vale a pena investigar a história do Mendeleev, que ela é bem interessante. Tá? Então, o Rutherford, ele imaginava isso aqui, ó, né? Eu vou fazer isso aqui e eu vou levantar qual é a distribuição, a densidade, né, de cargas elétricas nos átomos pelos desvios que ele vai sofrer aqui dentro. Qual era a ideia dele? Um átomo composto de poucas cargas desviaria pouco a partícula que estivesse passando aqui dentro. Um átomo mais denso, né, mais massivo na previsão do Mendeleev, ele deveria ter mais cargas elétricas e, portanto, ele ofereceria uma resistência maior a esse trânsito aqui dentro e desviaria um pouco mais. Mas dentro de um desvio pequeno, de um ângulo pequeno. O Rutherford montou? A gente está falando aí de 1920, mais ou menos, tá? Ele colocou uma folhinha de ouro aqui, tá? E ele bombardeou essa folha de ouro com partículas carregadas, chamadas partículas alfa. E colocou em volta dessa folha de ouro este material aqui, que é um material com uma composição química e tal, que dá uma cintilada, ou seja, ele emite um brilho quando uma partícula alfa atinge ele. E por que uma folha de ouro? Porque ele era rico e gostava de exibir ouro? Não. O ouro foi um dos primeiros metais a serem trabalhados na metalurgia. Se você pegar a história da metalurgia, ela praticamente começa com ouro para fazer joias, né, para fazer enfeites. O ouro era muito requisitado e ela surge muito no Oriente. Os orientais, que tinham muito dinheiro na época, né, eles eram grandes comerciantes, grandes fornecedores, eles usavam muito ouro para até por questões estéticas mesmo, né? Mas se vocês pegarem os museus lá do período da região que hoje a gente chama de Nápoles, antes do Vesúvio, né, antes da destruição, eles tinham joias de ouro belíssimas, muito refinadas, porque é bem antigo o conhecimento do trabalho com o ouro.
E ele acreditava, né, no caso aí do período de 1900 bolinha, né, o Rutherford, que ele tinha uma medida muito precisa de qual seria o diâmetro de um átomo de ouro. E essa folhinha fina, né, devido ao conhecimento que se tinha de como trabalhar com o metal ouro, ele fez essa folha de ouro com a espessura próxima do que ele acreditava ser a espessura de um átomo. Então, trocando em miúdos, o que ele queria? É como se ele quisesse formar uma parede de tijolos, né? Onde você tem só um tijolo, você não tem uma parede dupla. Você garante que aqui só tem um tijolo na espessura, tá? Onde tem tijolo, entenda-se átomo, né? Que não teria, por exemplo, átomos em sequência para trás. Ou seja, a partícula alfa vai ultrapassar um átomo ao passar pela folha de ouro. E o ouro era o único metal da época em que se conseguia fazer uma folha tão fina assim, da espessura que se acreditava ser de um átomo, tá? Só que deu tudo errado no experimento. Por quê? De fato, a maior parte das partículas alfa passam pelo átomo de ouro e sofrem ou nada de desvio ou um pequeno desvio. Porém, algumas sofrem desvios grandes, inexplicáveis, e algumas não passam, elas voltam. Tá? Elas batem no metal e, ao invés de atravessar, elas retornam. E isso foi uma coisa que gerou uma tremenda perplexidade na época, né? Tem uma fala do próprio Rutherford, onde ele diz que foi como, para a gente entender a surpresa que eles tiveram na época disso, ele disse que para ele foi como se ele tivesse pego uma pistola, dado um tiro contra uma folha de papel e a bala tivesse batido e voltado. Tal era a surpresa que os caras tiveram na época dessa ocorrência. Não tinha como explicar isso de jeito nenhum pelo modelo em que você considerava as partículas distribuídas aleatoriamente, cargas, né, positivas e negativas, distribuídas aleatoriamente. Deixa eu apagar isso aqui para ilustrar melhor, tá? Então, o que eles esperavam não ocorreu. E aí, a única maneira de explicar o que estava acontecendo foi a seguinte: as partículas alfa eram partículas com carga positiva. Então, a única explicação que batia com a estatística que eles tinham aqui, porque pensem que nessa época o cara contava, né? Quantas partículas foram emitidas, quantas foram ligeiramente desviadas, que era a maioria, quantas foram muito desviadas, que já era, né, um número menor, e um número bem menor, as que voltaram. E aí, usando estatística, meramente cálculo estatístico, tá? Eles chegaram a uma ideia que podia explicar esses dados, que era a seguinte, ó, ao invés de estar tudo misturado, carga positiva e negativa, o átomo deve ser assim. Ele deve ter uma região central, e aí surge pela primeira vez o termo núcleo, que concentra toda a carga positiva, e uma região em torno, onde fica a carga negativa. Tá? Por quê? A partícula que bateu e voltou foi aquela que deu de cara com o núcleo. Positivo com positivo se repele. Então a carga positiva que bateu direto na carga positiva foi a que voltou. Como esse núcleo ele é pequeno em relação ao tamanho do átomo, isso justifica que a probabilidade de bater no núcleo
ela é bater frontalmente no núcleo, ela é pequena. Por isso, poucas partículas voltam. Um número um pouco maior, mas ainda pequeno, por baixa probabilidade, seria aquele das partículas que encontram o núcleo, mas não em choque frontal, resvalando o núcleo. E aí elas sofrem um desvio maior. A maior parte do espaço do átomo é aquele que contém a carga negativa. E a carga negativa, ela atrai e causa desvios pequenos nas partículas do bombardeio. E por isso, a maior parte sofre pequenos desvios ou quase que nenhum, porque é aquilo que passa pelo que está em amarelo aqui, que seria a parte negativa do átomo, e aquelas que colidem com a parte central, em preto aqui, núcleo positivo, ou elas colidem de frente e voltam, probabilidade pequena, porque o núcleo é pequeno, ou elas colidem com o núcleo resvalando, o que é um pouco mais provável, e por isso existe um número também pequeno de partículas desviadas. Então, a ideia de que existe um núcleo e partículas negativas circulando em torno, ela vem como uma explicação da distribuição estatística deste experimento de Rutherford. Dúvidas nisso, pessoal? Comentários? Algum gostaria de fazer alguma pergunta? Nada? Ok. Essa ideia de que haveria uma distribuição, ela tinha sido proposta, mas absolutamente ignorada, porque ela não tinha nenhuma base razoável, né, por um cara chamado Nagaoka. E aqui é o primeiro oriental famoso, né, nessa história. E de acordo, né, com os dados de Rutherford, né, o nome Nagaoka aqui ele volta glorioso, ele chega a uma conclusão muito complicada de entender na época, que era o seguinte: o raio em torno do átomo, né, o raio, digamos, externo do átomo, onde ficam as cargas negativas, ele teria que ser 10.000 vezes maior do que o núcleo. Ou seja, trazendo para alguma coisa que a gente consegue visualizar hoje com alguma facilidade, né, em proporção, seria assim: a bola no centro do campo de futebol, se ela tiver o tamanho proporcional ao núcleo atômico, os elétrons estão circulando nessa região aqui. Ou seja, se a bola de futebol dentro do campo for do tamanho de um núcleo atômico, os elétrons estão circulando fora do estádio de futebol, né, bem afastado do campo. Então, esse raio aqui da bola tem que ser aproximadamente 10.000 vezes menor que o raio da região negativa, que hoje a gente sabe que é dos elétrons. E isso gera um desconforto muito grande ao pensar que o átomo tem muito mais espaço vazio do que matéria. Ou seja, nós, inclusive, temos muito mais vazio do que matéria. Se a gente compactasse, fosse possível compactar os prótons e elétrons, nessa época não se falava em nêutrons ainda, todos numa região do espaço, a matéria ocuparia um espaço muito, muito menor. Então, um espaço 10.000 vezes menor. E essa ideia é muito perturbadora para a gente hoje, imagina para alguém lá do período de 1900, sabe? E aí surge um outro probleminha complicado e que até hoje
incrivelmente, sim, é vazio mesmo, Luiz. Isso é verdade, ele é vazio mesmo. Nós temos muito mais espaço vazio do que matéria. Estranho, né? Esquisito. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei com problema para dormir à noite. Espero que vocês não tenham mesmo. O modelo proposto, então, de ter um núcleo central e os átomos circulando em torno, ele trazia em si um problema muito difícil de ser contornado, muito difícil de ser explicado na época, que era o seguinte: como a carga negativa já se sabia, ela é atraída pela positiva, e, pior, em 1904, o Lorentz já sabia que uma carga elétrica em movimento, ela emite radiação, ou seja, ela perde energia porque ela emite energia. Isso já era sabido nessa época. Como é que eu explico que o elétron fica rodando aqui se ele é continuamente atraído pelo núcleo, carga positiva atrai carga negativa, e se a cada volta que ele dá, ele perde energia, porque eles já sabiam que, né, quando você tem aí uma corrente elétrica, ela vai perdendo energia, tanto é que se a diferença de potencial não for suficiente, ela não chega do outro lado, ela não atravessa o circuito. Como é que eu explico esse modelo? Ele duraria uma fração de segundos, né? O chamado colapso do modelo de Rutherford. Esse elétron circulando em torno do núcleo positivo, ele teria uma durabilidade de alguns segundos, né? Bom, a explicação para isso vem de um outro lado da ciência que estava evoluindo também, e que não era exatamente a explicação do modelo atômico, né? A gente tem aí os cientistas trabalhando em várias frentes, e tinha aqui uma frente que estava fervilhando, né? Era uma área da ciência muito difícil e muito legal, que era a questão da radiação de corpo negro. Um corpo negro seria alguma coisa que absorve energia, mas não devolve. Seria como uma cavidade espelhada aqui dentro, né? E quando a energia penetra em algum orifício pequeno, ela fica aprisionada aqui dentro, como se fosse ricocheteando, né? Isso é um modelinho do que era chamado de corpo negro, tá? E existia um outro problema também, que causava muito desconforto nos cientistas, porque não batiam as explicações, que foi o chamado efeito fotoelétrico, que a gente usa até hoje, né? Que é o fato de que alguns materiais, quando expostos à luz, a luz bate numa placa fotoelétrica, e se você colocar um aparelhinho, você vai medir que corrente elétrica é gerada. Ou seja, no nosso entendimento hoje, a gente sabe que a luz ela remove elétrons da placa fotoelétrica e que isso é a origem da corrente elétrica. Mas os caras não sabiam disso na época, né? Eles simplesmente verificavam o seguinte: bom, eu coloco aqui uma placa com alguns materiais, deixo a luz chegar nela e eu coloco aqui um circuitinho e verifico que tem corrente elétrica circulando aqui. Caramba, de onde vem essa corrente elétrica? Como é que eu explico isso? Que a luz... E aí, se eu tiro a iluminação daqui, essa corrente deixa de existir. Então, é a luz que faz com que a corrente passe a circular. Esses dois problemas, eles estavam, assim, gerando artigos, gerando discussões muito acaloradas e muito importantes na ciência da época, tá? Estava só checando aqui o chat. Quem surge aí como o cara que vai dar a explicação satisfatória até hoje para o que acontece no efeito fotoelétrico é esse senhor aí, muito popular aí nos gibis de ciência, que foi o Albert Einstein. E aí um detalhe para vocês: o Einstein ganhou o Prêmio Nobel da Física pela explicação desse efeito fotoelétrico. Ele nunca foi premiado pela relatividade, nem especial, nem geral. A premiação dele do Prêmio Nobel,
que veio em 1915, foi pela explicação do efeito fotoelétrico, para dar uma dimensão a vocês do quanto que isso era importante na época, né? Entender por que esse fenômeno acontecia. O Einstein propôs uma coisa chamada quantização da luz para explicar o efeito fotoelétrico. Ele é o pai do quantum. Como essa ideia ela causou muito espanto, mas também explicava muitas coisas, um sujeito chamado Niels Bohr criou um modelo atômico chamado modelo de Bohr, onde ele juntou as ideias de Planck e do Einstein lá para a luz e trouxe essas ideias para o átomo. E ele teve a seguinte proposta. Os elétrons giram em órbitas que a gente usa até hoje, essa nomenclatura, especialmente lá na química, né? K, L, M, N, O, P, Q, né? As camadas eletrônicas. Eles existem ali. Eles giram sempre e não respeitam a lei do eletromagnetismo, ou seja, no mundo atômico, o eletromagnetismo, como a gente conhece, não vale. Mas eles podem dar saltos, e aí é onde surge o conceito de salto quântico. Quando a luz atinge um elétron, né, ele pode deixar de existir. O conceito é bem esse, tá? Ele desaparece de uma órbita e reaparece em outra. Então a ideia está alinhada com o efeito fotoelétrico é a seguinte, ó. O elétron está aqui, quietinho, circulando na órbita dele. A luz chegou, ele absorve essa energia. Como ele fica muito energético para circular aqui, ele deixa de existir aqui e surge aqui. Mas como a natureza busca o equilíbrio, ele emite energia e volta para o lugar dele. Tá? E a questão da atração do núcleo sobre o elétron, ela fica aí como, ó, isso não vale aqui, aí que começa a história da mecânica quântica. Isso é uma mecânica dos quantas e ela obedece a regras diferentes daquela do mundo macroscópico. Estes elementos aí que eu falei, eles foram formalizados naquilo que é conhecido como postulados de Bohr, em 1913, portanto, 2 anos após o experimento de Rutherford. Tá? Só que essa explicação dele, ela era aceitável, ela era razoável, e tinha até alguma assertividade em termos matemáticos, quando ele tentava explicar átomos com poucos elétrons, como hidrogênio, etc. Mas quando ele tentava levar isso para átomos pesados, como o ouro, lá que o Rutherford usou, as contas não batiam. Então, isso só valia nos átomos leves, tá? E nessa época eles não sabiam da existência, eles trabalhavam muito com massa, né, que era o que dava para medir com um pouco mais de facilidade, desde o Mendeleev, e eles acreditavam que só existia prótons e elétrons. Reparem que a ideia do nêutron, ela não passava pela cabeça de ninguém nesse momento, tá? Com o avanço aí das investigações sobre a estrutura do átomo, a gente começa a ter algumas descobertas que começaram a colocar cada vez mais em xeque essa ideia original. Primeiro que, já em 1914, 3 anos então depois da descoberta do Rutherford, o Chadwick descobriu que existe uma coisa que era chamada de radiação beta, que ninguém sabia a origem,
e que, na realidade, a radiação beta é formada por elétrons que são emitidos espontaneamente pelos chamados átomos radioativos, tá? Aqui também um parênteses interessante. A radiação é um processo natural. Emitir energia, o urânio, por exemplo, ele tem uma emissão natural de radiação, que é pequena. Ela até é detectável, mas ela é muito pequena. E ela não é exatamente alguma coisa que faça mal ao ser humano. A radiação que a gente tem, né, escuta aí tantas histórias, existe a energia radioativa, etc, etc, ela não é natural, tá? Como que isso é obtido? Eu parte de átomos radioativos naturalmente e é feito um processo de enriquecimento, muito comum, enriquecimento do urânio. O que é esse enriquecimento? É torná-lo muito mais radioativo do que ele é naturalmente, tá? Por isso que não existe um combustível natural para uma usina nuclear. Eu preciso, para ter uma usina nuclear, o país precisa dominar a técnica de enriquecer o urânio, ou seja, de pegar o urânio natural e transformá-lo em alguma coisa radioativa o suficiente para fazer funcionar uma usina nuclear. Nesse período aí, a gente está falando de radiação natural, que ela é pequena e não é muito fácil de ser detectada. Mas em 1914, usando as emulsões fotográficas, né, chapa fotográfica, eles já começaram a observar que a radiação natural existia. E o Chadwick descobriu que essa radiação, que já era conhecida, na realidade eram elétrons, eram cargas negativas. Bem mais adiante no tempo, foram descobertas inclusive a existência de emissões de radiação de partículas sem carga, que é o que a gente hoje chama de partículas neutras, o neutrino, tá? Também o grupo do Frédéric Joliot, desculpe, né, que fazia parte do grupo Curie. Curiosidade, para quem viu o filme da Madame Curie, esse Frédéric Joliot foi o cara que casou com uma das filhas do casal Curie. Ele aparece lá no filme, tá? Também Bethe e Becker, nesse período aí, torno da década de 30, eles foram vendo que havia inconsistências na ideia de que só prótons e elétrons formassem os átomos, que faltava alguma coisa e que as contas lá da tabela periódica do Mendeleev não eram possíveis de ser explicadas só com prótons e elétrons. E é aí que esse mesmo Chadwick chega à conclusão de que era necessário considerar a possibilidade de ter uma partícula neutra dentro do núcleo dos átomos, que ele chamou de nêutron, para explicar as diferenças de massa nas reações que já eram conhecidas desde o tempo do Mendeleev. Deu nó na cabeça de alguém nesse ponto? Espero que não, né? É bastante informação só, né, professor? Né? Eu estou pensando aqui se vale a pena parar e seguir amanhã, porque eu acho que já deve estar dando nó na cabeça de vocês, né? A gente já está há bastante tempo nisso, tá? Então, eu vou terminar a fala de hoje e vou prosseguir amanhã com uma grande minhoca na cabeça de vocês, tá? Que é a seguinte: se o núcleo atômico é formado só por cargas positivas, e agora, para explicar a massa, cargas neutras, e nós sabemos que carga positiva repele carga positiva, como é que eu posso explicar que esse núcleo atômico seja estável? Né? Essas cargas, elas se repelem, elas querem se afastar uma da outra. Então, eu não tenho como explicar
nesse ponto, vai chorar já, calma. Eu não tenho como explicar nesse ponto como que esse núcleo atômico pode existir, como que ele pode ser coeso. Tá? E é isso que a gente vai voltar nesse ponto amanhã. Tá? Então, o material inteiro, né, os slides dessa parte, eles já estão lá disponíveis para vocês. Eu não vou colocar hoje a atividade, porque a gente precisa terminar isso antes, né? Então a gente termina isso amanhã e aí vocês vão fazer uma atividade, uma discussão entre vocês para a gente ver aí como é que é essa coisa de, putz, o que é a carga elétrica, de onde ela vem, onde ela está, né? Como é que eu uso isso na eletricidade? É importante que vocês saibam essa origem, né? Não é uma coisa divina, né? É alguma coisa que a gente conhece e sabe onde ela está localizada e o que ela é. Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Eu vou só pedir um momento para vocês que eu vou puxar a lista de presença. Teve alguém que já me avisou que eu preciso rever a lista da aula passada. Ok, já vou fazer isso. E também alguém que avisou que não pôde ficar hoje, que vai assistir a aula gravada, tá? Pessoal, tenham em mente que este processo de poder assistir a aula gravada, no momento em que vocês não tiverem mais essa aula online, ele deixa de existir, viu? Então, se quiserem manter isso, briguem por isso, né? Quando forem conversar com os diretores, falar, a gente quer de alguma maneira que a aula seja gravada, etc. Acho que é uma coisa, se vocês entendem que essa gravação é uma coisa importante, eu acho que já é uma coisa que vocês devem colocar na pauta aí quando forem conversar com a direção das unidades, né? Professor, Sim? deixa eu falar para você, esses vídeos da videoaula que você passou hoje, algumas coisas que eu tirei print, eu vou estar anotando tudo no caderno, porque, nossa, é muita informação. Tá. Mas tá, os slides estão, o PDF com todas essas imagens estão lá, tá lá disponível para vocês, tá? Eu criei um canal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão no os primeiros contatos ainda, né, com o Teams, ó. Na equipe, né, no time de eletricidade aplicada, agora você já tem 4 canais, tá? O canal geral, que é onde ficam as tarefas, onde vocês vão encontrar as notas e também onde tem o link para o YouTube. No canal de boas-vindas, tem só aquela blá 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 inicial que eu mostrei para vocês, algumas figuras. Aliás, tem só uma figura de uma lousa, né? Depois a gente tem o canal da semana passada, que é aquele das grandezas físicas, conversão de unidades, etc, etc. Estão todos os prints aqui. E os PNGs, ó, as figuras, são os prints das lousas, tá? O PDF é o arquivo que tem os slides. Vocês podem tanto clicar aqui para ver online, quanto vocês podem clicar aqui, marcar os que vocês quiserem e fazer o download, baixar, tá? E aí você vai trazer para o seu computador, para o seu celular, esse arquivo. E hoje eu já criei o Natureza da Carga Elétrica, tá? Nesse Natureza da Carga Elétrica, vocês têm acesso ao slide que eu estou usando, que eu usei hoje, que eu vou continuar usando amanhã, é este aqui, breve história do átomo, e o que a gente vai ver depois já está aqui, que é o carga elétrica, tá? Então está aqui já o material de hoje, de amanhã e até do que vai ser visto na próxima semana já está aqui. As gravações editadas, sem a participação e sem a imagem de vocês, estão disponíveis no canal do YouTube. Aliás, assinem o canal, ajudem o professor a ficar famoso, tá bom? Pessoal, eu já tirei a lista de presença de vocês. Ainda durante o dia de hoje eu vou editar a gravação e a gente continua amanhã,